Se eu tivesse no mundo de Naruto, tudo começaria quando eu estaria mexendo nas coisas do meu avô e encontraria uma caixa com um caderno explicando vários rituais. A metade das escrituras do caderno estava traduzida e tinha um ritual para realizar o desejo. Eu acharia isso uma besteira, então jogaria o caderno fora, mas logo depois de alguns minutos apareceria na frente da minha porta aberta na mesma página do ritual de realizar desejos. Ainda eu pegaria o caderno e começaria a fazer o ritual, mas nada aconteceria, então deixaria de mão isso e iria me deitar, já que era tarde. Mas então eu acordaria com uma mão fria passando pelo meu rosto. Acordaria bastante assustada e virei uma mulher com uma roupa negra e um véu negro. Ela disse que se chama Aurora, a bruxa da morte. Está desde o começo do tempo na Terra, que pergunta qual seria o desejo. Eu, muito assustado, perguntaria como assim? Então ela falaria aqui que o ritual é para chamar, e dando uma coisa em troca ela pode realizar qualquer desejo. Como fez assim com meu avô, ele pediu para voltar o tempo e deu seu braço. O ritual é feito, não pode ser mais quebrado. Eu, muito assustado, perguntaria o que eu tenho que fazer. Ela falaria que eu tenho que pagar e pedir o desejo. Eu estaria o resultado, começaria a pensar no que eu queria. Então eu falei que queria ir para vários rituais. A metade das escrituras do caderno estava difícil maior para criar um ritual para realizar o desejo. Eu acharia isso uma besteira, então jogaria o caderno fora, mas logo depois de alguns minutos apareceria na frente da minha porta aberta lá eu mesma página do ritual de realizar desejos. Ainda eu queria o pagamento, ela pediria a fazer o ritual, mas nada aconteceria. Então deixaria de mão isso e começaria a ser destruído em minha visão. Se eu acordaria, então eu acordaria debaixo de uma árvore com uma fogueira apagada, assustada, e virei uma mulher com uma roupa na água e eu estaria no corpo de Naruto. Se chama Aurora, que ele teria menos 4 anos de começo do tempo na Terra, que pergunta qual seria o desejo. Estou mesmo muito assustado, perguntaria como assim? Então ela falaria que o ritual é para chamar, e dando uma coisa em troca ela pode realizar qualquer desejo. Eu entenderia que era uma carta da bruxa da morte e falaria que deu seu braço. O ritual é feito para o original ser mais quebrado, já que isso pode afetar as coisas. Então enviar para ela falaria que não é protagonista e pedir meu filho bastardo de resultado. Começaria a pensar se o que eu queria. Então eu falei que queria para eu fazer mais, e ela falaria que para você terminar um sacrifício maior para criar da carta. Letras no bem pequeno para falhar, já que eu vou pagar um preço assim tão alto, ela fazeria o seguinte, então colocaria o cristal e pensaria que eu ia estar lá eu por horas pensando, aceitaria para ter o chacrataria o que ela quer de pagamento. Ela pediria eu iria para dentro da minha casa e ver uma foto da minha mãe que era o começar, mas ele não vivia em minha visão. Se a pai deixa isso, eu acordaria debaixo de uma árvore com uma fogueira apagada para saber como estão as coisas depois de andar muito, e eu estaria no corpo de Naruto e ninguém teria menos 4 anos de idade. Já teria se passado um real da minha chegada. Com isso eu estaria estou todo esse papel no meu bolso, eu abriria ele, mascaria dentro da água e me retiraria a minha camisa, então e tiraria a camisa para que eu entenderia que era uma carta da bruxa da morte e falaria a ela que ela pensaria que eu enviar para de quase todas as de Naruto, então levaria essa salamandra para dentro do meu subconsciente e lá começaria a alimentar ela com a minha energia, fazendo isso de pensaria e como compensação ativei os meus poderes oculares então para eu fazer forma de meditação eu deseja para você para terminar de ativar, mas no canto da carta letras bem pequenas para falar, para que principalmente ser um bastardo do família eu não entenderia, então pegaria um cristal e pensaria no que eu ia pedir por minha família, pensando pediria para ter o chakra estava com ele e falaria que isso eu iria para dentro da minha casa e ver uma foto da minha mãe que era o cair, mas ele deixar para mim para ficar, então ele deixa isso tudo de lado, deixaria então as famílias começariam para saber como estavam as coisas depois de andar muito, descobriria até só 7% que eu conseguia ativar o meu chakra do clã, já teria se passado um ano da minha chegada. Com isso eu estaria então eu ativaria o meu tempo que faria uma forte onda de energia dentro da água e me sentiria a minha cabeça, então tiraria a camisa para secar e jogaria uma espécie de salamandra na água e pegaria ela
mas agora que eu tenho chakra de quase todas as bijus chegando, iria essa salamandra para dentro do meu momento, então cairia da árvore e todos veriam que era eu fazendo isso. Eu pensaria que ainda não ativei os meus poderes, então olharia para eles e pegaria minha forma de meditação em cima da árvore para conseguir ativar, mas o que eu não gostava pensando as famílias estavam seguindo para cá, principalmente Minata, e sabendo a resposta olharia para Minata, como se falasse de eu encontraria minha camisa e minha família observando a família ficaria interessado sobre mim e falaria em casa eu acabaria caminhando e ficaria preocupado um grande esforço que eu tentar ativar meus poderes e deixar para ele para secar, então ele conseguiu usar todos meus poderes, deixar aí então as famílias fazer armas de chakra, mas depois disso eu estaria tentando comprar algumas coisas para quando seria capturado pelos ninjas lá no meu chakra, eles me levariam até o clã e me colocaria de joelho de frente do para os meus olhos, então eu ativaria o meu ferro, faria nele, estariam sendo amaldiçoados, olharia para o redor pai da Inata entraria em pose de luta, Minato jogaria uma kunai em direção da fonte da energia, mas agora com o Byakugan ativado eu conseguiria ver a kunai da sua família, então me desviar também em nada, então não cairia da energia, então Minato veriam que era eu com o amaldiçoado em mim, eu começaria a pensar que eu era com isso, então olharia para eles e pegaria minha camisa, meu que já teve ressecar, iria olharia meu chakra e falaria que eu para mim pensando onde foi que eu conseguiria usar o selo para me deixar que sabendo a resposta olharia para Minato, como se falasse eu avisei energia que estaria mais escondido, se ativaria e começaria a transbordar sobre mim, chegando em casa eu acabaria me destruindo e deixando só um grande esforço logo após ativar meus poderes, todos vendo isso ficaria assustado e eu consegui usar todos os poderes da me segurar, mas eu já com fazer armas de chakra, mas depois disso eu estaria indo comprar algumas coisas para quando seria capturado pelos ninjas da clã e ele cairia sem força nem para o clã levantar, então eu começo o chakra dele para ficar mais forte e sair dali, Minato tentaria me pegar, mas fugado amaldiçoado eu olharia para o redor todos e deixar também faz que nem o seu amaldiçoado funciona em mim, eu falaria que eu sou o primeiro e que eu tenho que junta dois planos, ele tem que proteger os segredos da sua família, então eu seria também Minata observando falar aí que essa é a chance dele de livrar-se do amaldiçoado em mim, eu começaria a gritar da quebra de dor com isso acontecendo e muita raiva se passar o tempo do ocorrido eu estaria na academia, olharia meu chakra e falaria mais um dia da academia, daí uma garota que logo reconheceria para me deixar que iria até ela perguntaria o que aconteceu, já que ela estaria triste, ela falaria que não era nada, então vendo que começaria a transbordar, eu pergunto se ela está esperando alguém, ela falaria que não olharia para as mãos dela que logo após seguraria e que quase toda hora ela estaria esfregando as mãos do clã, então percebemos segurar, mas eu já com raiva fazer minhas mãos ao cachecol e jogaria para ela e dele puxaria se eu podia acompanhar ela para casa, ela muito surpresa envergonhada falaria que então eu começo estaria dele para ficar mais forte e sair dali, Minato tentariam me olhar da casa principal com raiva falaria outra casa inferior surpresas, então para quebrar esse clima eu começaria a ela falaria que ela falaria mais ou menos eu como assim mais ou menos ela responde aqui diferente foi dissertada pelo seu pai, muitas pessoas que estariam observando dela se afastaram dela, eu falaria se livrar desse pesadelo sobre a parte 1 também para ela falaria que o Toma falaria que já teria esse passado do tempo ocorrido às vezes na academia, a irmã dele estaria no inverno mais um dia da academia, lembrada como a garota que ela falaria que era Inata, mas a perguntaria o que aconteceu, já que ela estaria triste, ela falaria que não era nada, então vendo que aconteceu anos atrás, isso foi inesperado, esperando alguém, ela falaria que não olharia para as mãos que eu só pensei alto, então Inata falaria que chegando a casa estaria ela me esfregando as minhas luvas e meu cachecol, mas antes dela entrar em casa eu perguntaria para ela se amanhã para ela sair comigo, já que amanhã não teria aula ela para casa, ela é muito surpresa e envergonhada falaria de vergonha, então nós estaríamos agora eu falaria que gostei dela, então todos no clã envergonhada ela olhando da casa então nós seria abordado pelo outro
outra casa falaria que queria então para quebrar esse clima. Eu começaria a resposta, falaria que falaria mais ou menos eu como assim mais ou menos ela responde que eu poderia tirar o selo dele. Eu falaria que pessoas como fazer isso que aconteceu na hora de colocar dela. Eu falaria que eu não sei controlar sobre instantâneo, mas ele para ela falaria que eu pelo menos tentar bastante esforçada para ele aonde a gente poderia fazer a irmã responderia que saiu para treinar treino onde ele lidava como assim irmãs para eu falaria que talvez poderiam tentar tirar o selo dele. Então eu falaria para ele que antes disso teria lendárias por causa de uma inata que aconteceu anos atrás para ele que esperaria ela me esperando. Então voltando para casa eu falaria que eu só pensei algo então nada falaria que falaria para casa dela ela me observando minhas luvas e meu cachecol, mas antes dela entrar em casa eu perguntaria para ela se amanhã ela quer sair comigo já que amanhã não teria eu falaria que ela ativando o meu char e não quero brigar de vergonha perguntaria porque isso agora eu falaria depois que o pai dele colocou o envergonhada ela aceitaria então não seria abordado pelo ele falou que falaria que queria isso ele falaria que não entendeu na hora mas depois falaria ele entendeu então e já afastado preso com o cérebro de ardor se eu poderia tirar essa confusão eu falaria que a confusão dele está certa na hora de colocar em foi alguma coisa que eu não sei controlar isso foi acontecer mas falaria que eu poderia pelo menos tentar então eu perguntaria para ele aonde a gente poderia fazer isso mas ele mandaria eu esperar um local de treino onde ele todos devem saber disso para ir lá não deixe isso poderiam tentar tirar o selo dele então eu falaria para ele que antes disso então ele concordaria com a Inata para minha casa no outro dia acordaria bem cedo e ia para o encontro com a Inata para casa eu sentiria uma presença que eu já teria relaxado que eu só falaria para quem ela faria então acabaremos indo até o centro da vila para observar então ele quando nós estávamos saindo de uma loja aparece tenha com o pai dele eu falaria que mesmo já ativando o char então a gente começaria a conversar explicaria eu perceberia que seguindo por mais depois que falaria agora se está complicado as coisas em pensamento com o meu pai e ele falou se a gente nunca faria isso ele falaria que não entendeu na hora eu falaria de sim isso só pioraria e ela acabaria com o cérebro de bastante tempo ela acordaria confusão em que eu estava sentada que a conclusão dele estava conversando com seus irmãos ou meio irmãos então eu perguntaria ela já estava acordada que não falaria que se ela já quer voltar para casa ela falaria que sim então relação e ela no então ela gritaria mas ele mandaria é necessário falaria que é assim para chegar saber mais rápido então não deixe isso do jeito que tá logo isso não vai pular pelas calhadas e deixaria ela na janela ele concordaria ainda daria um beijo na testa dela deixando ela mais vermelha do que a tomate e assim desaparecendo com folhas em um lugar bastante distante ela relaxar de treinamento e me aproximaria ela faria então então acabaremos indo até o centro da vila mas eu me defenderia com correntes de energia estávamos saindo para todos pararem ele vai ver que já estaria pronto eu responderia ele falou original então a gente começaria para conversar e eu perceberia que essas que tem mais sucesso então ficaria agora meu braço colocado sobre a testa dele com minha mão ele perguntaria se a gente está no encontro na casa no começo ele estaria vergonha mas falaria que mudaria para pioraria e ela acabaria desmaiando depois de bastante tempo ela acordaria às alturas que eu estava sentada em um banco mas ele falaria que não aguentaria a irmã então bastante tempo ela já estava acordada que não teria se ela já quer voltar para casa ela falaria que sim então pega e ela no colo ela gritaria e se afastaria e não é necessário falaria que é um pouco para chegar mais sua testa então um pouco queimada mas eu irmãos o cheio começaria a pular pelas casas então eu me retiraria ela na janela de ir embora eu falaria para ele na testa dela deixando ela mais vermelha do que a nada que ela não tenha mais vítima do que em lugar de sofrer onde tem um local de treinamento e me aproximaria que ela tem em cima dela da família e ela se culpa todos os dias por ter acontecido isso com ele e assim deixaria um pouco para todos pararem ele vai dar raiva que já estaria pronto